Fala galera, esse é um vídeo bastante informal, só para mostrar um pouquinho de posicionamento do tabuleiro que um aluno do curso Aprenda Damas me pediu para explicar. Eu resolvi fazer um vídeo geral e colocar também no canal para quem quiser assistir e entender mais um pouco. Então, gente, aqui ó, nós temos o tabuleiro de damas, sempre dessa forma aqui, ó. As peças brancas começam nas linhas 1, 2 e 3. E as peças negras, vermelhas, pretas, começam nas linhas 6, 7 e 8. Se eu virar o tabuleiro ao contrário, não muda nada. As peças brancas continuam nas linhas 1, 2 e 3 e as peças vermelhas nas linhas 6, 7 e 8, ocupando todas as colunas, da coluna A até H. Veja que aqui as colunas estão invertidas. Por quê? Porque eu virei o tabuleiro ao contrário. Se eu colocar o tabuleiro da forma certa, então eu vou ter das linhas A, B, C, D até H. E como que eu entendo os lances no jogo de damas? Por exemplo, quando eu saio, falo assim, ó, eu saio C3, B4. Então está aqui escrito C3, B4. O que significa isso? Significa que a minha peça saiu dessa casa aqui, que é a coluna C e a linha 3, e ela foi para essa casa, que é a coluna B e linha 4. Então saiu de C3, B4. Qual é a importância de saber isso aqui? Porque quando você vai ler um livro, por exemplo, vamos pegar esse aqui, que é um livro do mestre Francisco Marcelo. Então, ele fala que aqui o sétimo lance foi E7, D6, com 3 pontinhos na frente, que depois eu falo dele. Eu vou pegar esse nono lance aqui. E3, X, G1. Esse nono lance, uma peça que estava na casa de E3, esse X significa que é uma tomada, e essa peça foi de E3 tomando até a casa G1. Quando eu falo F8, E7, é porque uma peça saiu da casa F8, deixa eu mostrar aqui, saiu dessa casa F8 e foi para a casa E7. Impossível nesse momento porque a gente está no início da partida. Mas se a casa aqui tivesse livre, essa peça poderia andar F8 para E7. Mas é muito difícil entender. Então, gente, eu peguei aqui o jogo Batalha Naval. Quem nunca brincou de Batalha Naval? Você tinha aqui os quadradinhos, aí você desenhava o submarino, o destroyer, o avião, o transatlântico, e aí você colocava aqui, e aí o coleguinha chegava para você e falava lá na cartelinha dele, ele falava assim, eu acho que você tem algum submarino na casa A1. Aí você ia e marcava A1, você falava água, ou seja, na casa A1, que é essa casa aqui, deu na água, não tem nada. Aí você ia e falava, ó, eu acho que você tem na casa E6, que é essa casa aqui. Aí o amigo falava, ah, acertou meu submarino. É a mesma coisa. Isso aqui é que a gente aprende o plano cartesiano em matemática, lá no primeiro grau, é a mesma coisa, tá bom? Então, só que aqui está invertido, né? Os números estão descendo ó, de 1 para 10 para baixo. E no tabuleiro de damas, os números no tabuleiro normal vão subindo. Então eu vou fazer um joguinho rápido aqui, vou baixar, diminuir aqui para vocês verem. Ó, C3, B4, abertura russa, tá? Jogou B6, veio para A5. E aí eu jogo essa peça de B4 para C5. Olha aqui, ó, tá tudo escrito. Aí agora eu tenho uma tomada de D6, X, B4. E eu tenho uma segunda tomada de A3, X, C5. Então, se eu escrever essa notação num papel, uma pessoa que entende, ela vai saber reproduzir os lances que foram dados. E para que reproduzir? Serve de questão histórica, para saber uma partida que foi jogada num campeonato mundial, por exemplo. Serve para a gente poder estudar uma partida e estudar um livro, assim como está aqui, o livro do Francisco Marcelo. Só complementando aqui, que eu falei desse lance A7D6, tem 3 pontinhos na frente, significa que ele está falando do lance das negras, quando vem esses 3 pontinhos na frente. Quando vem lance 8, ponto E3, F4, significa que essa peça aqui que eu estou circulando na casa de E3, ela andou para essa casa aqui, que é a casa de F4. E aqui tem um parênteses aqui, 8, F2, G3, seria uma variante. Se jogar F2, aqui onde eu estou circulando, para a casa de E3.
Ah, mas eu consigo ver aqui que é F2? Sim, quando eu pego A, B, C, D, E, F. Aqui é a linha 1, aqui é a linha 2, F2. Com um pouquinho de prática você vai ter essa noção. É importante conhecer a notação, porque lá na frente alguém vai falar para você, ó, joga esse lance aqui que dá certo, joga C3, B4, vai dar certo. Aí se você não souber, você fica voando, tá bom? Então, gente, quero só terminar esse vídeo, que a intenção dele é ser rápida, mostrando um livro russo, porque na Rússia eles usam a notação que a gente chama de simplificada. Olha esse lance aqui, por exemplo, CD4. Uai, CD4 era uma peça que estava na casa C, que foi para a casa D4. Mas ela estava na casa de C5 ou ela estava na casa de C3? Lembra que eu falei que se tiver um pontinho só, então é o lance da branca, e se tiver 3 pontinhos é o lance das negras? Então, se tem um pontinho aqui escrito CD4, é porque saiu de C3 para D4. Porque é impossível para as brancas jogarem ao contrário, descer a peça, dar ré na peça, de C5 para D4. Então sempre vai ser C3 para D4. Agora, se tivesse aqui um pontinho, 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 CD4, eu saberia que é um lance das negras. E só seria possível o lance se fosse da casa C5 para a casa de D4. Então essa aqui é a notação simplificada, utilizada muito em livros russos. Nós aqui no Brasil utilizamos a notação completa. Lembrando que o X significa que houve uma tomada. Às vezes, você tem assim, H4 para F2 é uma peça aqui, ó. Aqui não está acontecendo isso, né? H4 para F2 é uma peça aqui em H4 que ela toma para cá para F2. Então, H4, X, F2. Mas se essa peça de H4 ela tomar em sequência, digamos que fosse possível nesse tabuleiro, F2, D4, B2. Aí aqui estaria H4, X, B2, ou H4, X, F2, X, D4, X, B2. A notação completa da completa seria essa aí. Tá bom? Espero ter explicado um pouquinho sobre a questão da notação das casas e dos lances para vocês poderem se orientar. Fica para todo mundo aí o ensinamento. Obrigado. Até a próxima. Fui!